Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos iniciar então o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje começar com uma introdução, né, histórica, um contexto. Assim, eu acho bacana a gente dar uma estudada primeiro em outras coisas antes de entrar diretamente no texto em si. Porque eu sei que é um texto que vocês conhecem, é um livro pequeno, é um livro fácil de ler. Então eu acho que é bem interessante a gente começar falando sobre todo um pequeno contexto, na verdade, sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? A carta que ele escreveu aos Filipenses, ela é muito lembrada com a questão da humildade, tanto que a humildade de Cristo como exemplo da igreja poderíamos dizer assim, que é um tema principal dessa carta, tá? Não obrigatoriamente esse, mas a humildade de Cristo como exemplo para nós, igrejas, é como se fosse o tema principal, né, de toda essa carta, de tudo que Paulo tem a dizer aos filipenses, tá? Mas antes da gente entrar na carta de Paulo aos filipenses, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, e é no capítulo 16, no versículo 8, onde o livro de Paulo fala da chegada, o livro de Atos fala da chegada de Paulo à cidade de Filipos. Então eu acho muito interessante a gente começar daí, a gente começar falando sobre essa chegada de Paulo e Silas na cidade de Filipos e como aconteceu tudo isso primeiramente. Então, Atos 16, versículo 8, diz assim: E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ou Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites,
os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. E tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram e depois partiram. Tem vários aspectos incríveis nesse texto e poxa, se a gente pudesse estudar todo ele detalhadamente, né? Mas o que me empolga, assim, o que me deixa... é que o Espírito Santo mandou um sonho, sabe? Um sonho. Desculpa, Paulo teve uma visão imediatamente, né? Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E o Espírito Santo guiando a igreja, sabe? Conduzindo o que eles estavam fazendo. A gente fala muito da condução do Espírito Santo no nosso ministério, no nosso chamado, mas olha como ele conduzia a igreja, como ele dizia: olha, vão pregar nesse lugar, né? Dava uma visão, vão para lá. E chegando lá, não havia uma sinagoga judaica lá, que era onde normalmente eles iam, né? Então eles encontraram um grupo de pessoas num lugar de oração, né? Olha só que interessante, sempre tem um cantinho que o povo ora, né? Sempre tem um cantinho que as pessoas vão orar, vão buscar a Deus, e ali eles encontraram aquela mulher chamada Lídia, né? E Lídia era uma comerciante naquele lugar, e ela aceitou Jesus, e enfim... Olha só, quantos milagres espirituais que eu li agora aqui para vocês em Atos capítulo 16, em poucos versículos, pouquíssimos versículos, quantas coisas fantásticas o Espírito Santo fez para que eles chegassem até a cidade de Filipe. O período que eles estavam ali ensinando, né, dá a entender que eles se encontravam com frequência nesse lugar de oração,
E ali Paulo e os companheiros de viagem dele ensinavam aquelas pessoas a respeito do Evangelho de Cristo pela primeira vez, pessoas que nunca tinham ouvido sequer falar do Evangelho de Cristo. Olha que fantástico. Então agora eu vou mostrar para vocês aonde ficava essa cidade, né? Eu vou abrir aqui o mapa rapidamente da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Está aqui. Então nós temos a saída aqui em Jerusalém, né? Então ele vai vindo, ele passa aqui por Antioquia, ele passa por Tarso, sua terra natal, ele vai a Listra, Icônio, Antioquia, aqui ele vai a Troade. De Troade, o pessoal, os rabinos, os estudiosos, dizem que ele queria ir para Corinto, mas depois daquela visão do homem da Macedônia, ele resolve atravessar para a Macedônia, ele atravessa aqui, ó. Ele atravessa essa região e vai até a Macedônia, que está escrito aqui em cima no mapa, e chega em Filipos. Então, esse aqui foi o trajeto que Paulo fez para chegar até a cidade de Filipos. A cidade de Filipos hoje, ela está numa situação não muito gloriosa, né? Ela hoje é uma cidade em ruínas. Isso aqui são algumas imagens das ruínas da cidade de Filipos. Vou abrir só mais uma aqui. Então aqui são ruínas, né, da cidade. E essa cidade hoje, ela fica localizada aqui, ó. Então nós temos alguns pontos de referência. Israel fica aqui, Jerusalém fica aqui. Aqui é a Itália, né? Aqui está a cidade de Nápoles, Bari, Catânia, a ilha de Malta. Então aqui é a Itália. Aqui é a Albânia, aqui é a Grécia, aqui é a Bulgária, aqui é a região da Macedônia e aqui é a cidade de Filipos. Aqui é Istambul, né, uma cidade bem conhecida, Esmirna, e aqui é onde fica a cidade de Filipos, tá? Deixa eu fechar esse mapa aqui. Filipos foi a primeira igreja europeia, a primeira igreja cristã, se é que a gente pode chamar de igreja, né? Mas ela foi a primeira célula, o primeiro ponto de pregação da Itália foi a cidade de Filipos, foi onde tudo começou. E aí, se a gente for lembrar de como tudo começou, né, através de uma visão espiritual, através de um homem, né, vestido de macedônico, chamando Paulo para ir para lá, e foi a porta de entrada para a igreja na Europa, né? Foi onde começou a igreja na Europa. Foi na casa de uma negociante de púrpura, que eu falei antes, chamada Lídia, onde se estabeleceu a primeira célula, o primeiro ponto de pregação, quem é mais antigo aí, da igreja cristã. Filipos era uma cidade rica na época, haviam minas de ouro e prata ali na cidade. Hoje a cidade mais próxima, mais conhecida, fica a 14 quilômetros dali, é uma cidade chamada Kavala. Kavala com K, Kavala. Se vocês olharem no Google Maps, vocês vão ver bem certinho ali Kavala. Rodar o mapa um pouquinho para o lado, vocês vão encontrar as imagens de Filipos. Os principais temas que Paulo abordou nessa carta, se é que a gente pode resumir, né? Porque são muitos temas, mas 3 são principais, que é a alegria, mesmo durante o sofrimento e as angústias. Engraçado que Paulo, quando ele chegou a Filipos, ele foi preso, né? Porque ele expulsou o demônio daquela mulher que ela tinha um espírito de adivinho e ganhava um dinheiro às custas dela com esse espírito. Paulo expulsou esse espírito. Mas a ligação que eu quero fazer é que Paulo, quando chegou em Filipos, ele foi preso, e quando ele escreveu a carta para Filipos, ele estava preso. E um dos temas, então, é a alegria, mesmo durante o sofrimento, a humildade, né, seguindo, como eu falei antes, a humildade seguindo o exemplo do próprio Cristo, né, a humildade orientada por ele,
E a gratidão de Paulo por todas as ajudas que aqueles irmãos praticavam como mordomos, né? Eles praticavam já o princípio da mordomia cristã já naquela época, com um pouco tempo de igreja. Eles já tinham entendido que o Senhor tinha dado riquezas para eles, né? Ouro, prata, para que eles pudessem ajudar e abençoar Paulo na sua obra, né? Não só Paulo, mas muitas pessoas foram ajudadas pelas ajudas dos irmãos ali de Filipos. Essa carta foi escrita, então, como eu falei, durante a sua primeira prisão na cidade de Roma, provavelmente entre o ano 58 e 62 depois de Cristo, foi quando Paulo redigiu essa carta aos irmãos da igreja de Filipenses. Essa igreja, ela foi fundada, não sei se eu falei, mas ela foi fundada uma década antes, aproximadamente, da carta ser escrita. Então, acredita-se que Paulo e a comitiva dele passou por ali aproximadamente no ano 51, 52 depois de Cristo. E ela foi escrita, a carta foi escrita 10 anos depois disso, então entendemos que uma década depois essa igreja já estava recebendo a sua carta. Foi rápido, né? Passou rápido. Então, quando Paulo fala de alegrias, sofrimentos, angústias, é exatamente pelo que ele estava vivendo, né? Ele estava preso, né? Foi a sua primeira prisão em Roma, devido à sua pregação do Evangelho. E agora a gente vai entrar, então, nos únicos 2 versículos de Filipenses que a gente vai estudar hoje, que é o versículo 1 e o versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler. Na versão, eu vou ler a versão Nova Almeida atualizada, tá? Que é a versão NAA. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Santos aqui refere-se a todos os crentes, né, que são separados. A palavra santos vem do grego ágio, né? E ágio significa diferente, significa separado. Significa alguém que foi retirado, né, de um determinado grupo, de um contexto, e ele foi arrancado dali, então agora ele está separado daquilo, ele agora se torna ágil, né? Ele se torna santo, ele se torna diferente daquele grupo que ele fazia parte, porque agora ele é um ágil, ele é santo. Isso não significa que ele é separado no sentido de afastar-se, ele é separado no sentido de se tornar diferente de. Então, quando Paulo fala que a todos os santos em Cristo Jesus, ele está se referindo a um grupo de pessoas que aceitou o Evangelho de Cristo e que agora são diferentes dos outros, que foram separados, né, através da sua conversão em Cristo, mas não que são separados no sentido de longe da sociedade, mas separados no sentido de separados do uso normal dos costumes da sociedade de então. Esse é o conceito de santo. É um povo santo no meio de um povo que não é santo. Mais ou menos isso. Tá? Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Se você parar para pensar, essa igreja ela começou lá na beira do rio, né? Com algumas pessoas. Depois a sua primeira célula foi numa casa, na casa de Lídia, aonde foi se fundamentando a igreja de Filipos. E 10 anos depois, essa igreja ela já tinha bispos e diáconos. Tá? Quando fala ali de bispos e diáconos, ele está falando do presbitério da igreja, né? Das pessoas que trabalham na igreja e das pessoas que lideram a igreja, dos bispos e diáconos. Então, em 10 anos, Paulo passou, entende-se, né, os estudiosos, que Paulo passou por ali várias vezes, né? Então ele estabeleceu uma igreja, e era uma igreja que em 10 anos já era uma igreja madura a ponto de ter bispos. Olha só, 10 anos, diáconos, né? E Paulo não fez isso com muitas igrejas, não.
acompanhando a história de Paulo, lendo as cartas de Paulo, por exemplo, essa é a única carta que Paulo, na sua saudação, ele cita separadamente, né, os irmãos, né, a todos os santos em Cristo Jesus, e aí ele separa, inclusive, os bispos e diáconos. Então, já era uma igreja madura no Kyrios, no Senhor, já era uma igreja ao ponto de que Paulo poderia fazer essa observação na sua saudação, né? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos da igreja. Olha que fantástico a história dessa igreja de Filipos, é incrível, como ela amadureceu rápido, como ela cresceu, como ela foi abençoada, como ela foi usada, né? E como o Senhor levou eles até ali. E aí ele continua dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A gente pode perceber aqui o Pai e o Filho em unidade, né? O nosso Pai, Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa saudação que eu termino esse primeiro vídeo de hoje, né? Pequena introdução somente sobre a carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo. Que a gente possa viver essa vida também como santos, né? E que a gente possa, santos em Cristo Jesus, obviamente, e que a gente possa encontrar esse lugar de maturidade, e que essa maturidade não leve tempo para chegar, mas que o Senhor possa abreviar esse tempo de maturidade na nossa vida. Que a gente possa entender que somos mordomos, entender que temos como ajudar e que devemos ajudar para que o Senhor possa se alegrar em nós. Lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força e não a nossa alegria que faz Deus ficar mais forte. É a alegria do Senhor que nos torna forte. Amém? Eu queria deixar um texto aqui, deixa eu procurar ele aqui. Que agora, como eu estou lendo muito Filipenses, né, eu li esse texto e fiquei, poxa, uau, né? Filipenses 1:9 diz assim, né, para você refletir até o próximo vídeo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente, mais e mais, em conhecimento e toda percepção. E é esse texto que eu quero deixar para você refletir como uma oração minha, né, para com vocês também. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.